tranquilo de tia Francisca chama a atenção. Ela prefere ficar longe dos holofotes e não é muito de fazer uso da tribuna nas discussões mais acaloradas. E você pode se perguntar, por que ela decidiu então ingressar logo na política? Na realidade, foi o engajamento nas causas sociais que levou tia Francisca, ou Francisca das Chagas Silva de Souza, de 66 anos, a ocupar o cargo de vereadora de Fortaleza. Minha linda, eu nem queria. Falo isso assim de coração, mas não porque eu estou sendo arrogante ou prepotente, é porque realmente eu nunca tive desejo. Se eu trabalho aqui há 48 anos, tenho apenas 3 anos e meio de mandato, então não existia anterior um desejo de ser política, nunca, nunca, nunca. E quando meu esposo faleceu, em maio, eu estava realmente numa situação muito delicada de saúde. Eu tive Covid, fiquei em coma, eu fiquei muito mal, né? Eu sangrava pelo ouvido, pela boca, eu não comia. E eu fui consultada por 2 médicos dentro da minha casa, para não ir para o hospital para ser entubada, porque eu já estava no fim mesmo. E aí, quando meu esposo morreu, que eu não vi, até hoje eu sei que ele morreu porque não existe mais, mas eu não vi meu esposo, não vi o enterro, não vi como foi que ele foi, não vi nada. Até porque foi logo na época da pandemia, em maio, e a gente não podia ter contato. Todo mundo que morria, sendo Covid ou não, tinha que amarrar o saco e levar. E nós não vimos, nem eu nem meus filhos. Só teve uma filha que foi reconhecer o corpo, mas já estava no caixão e foram enterrar. Então, eu não posso nem contar nada disso. Daí eu fiquei depressiva, fiquei muito ruim, muito mal. E as famílias, a comunidade, os pastores, os amigos que a gente tinha, se reuniram e decidiram me fazer vereadora. Ou senão, eu estava na minha casa, eu andava muito pouco, eu não tinha coragem, eu não tinha ânimo, nunca me interessei em ser política, ainda hoje sou política, mas sou uma política diferente, porque eu não sei ser essa política que faz a politicagem. Eu sei fazer política com social. Então, não dá para ser política fazendo um social diferente. E aí, quando eu pensei que não, estava eleita pelo PL, fui eleita pelo PL, quando chegou todo mundo gritando e dizendo, a senhora foi eleita, eleita o quê, meu amor, o que foi que eu ganhei? A senhora é vereadora de Fortaleza. Eu comecei a rir. E achei que a vereadora de Fortaleza era uma coisa muito grande para mim e que eu jamais queria. E as mães, aquela festa, aquelas crianças, era muito lindo, gente. Passar nas ruas, me colocavam num carro e as crianças da gente com as bandeirinhas, balançando com os pais, mãe e pai carregando criança na garupa da moto, amarrada aqui pela cintura, com a bandeira amarrada aqui por trás. Foi algo que eu não esqueço nunca, não posso esquecer. Cenas maravilhosas, mas que nunca houve uma queimação no coração da tia Francisca de ser política, mas sim um social. Agora, sempre trabalhei com política, sempre gostei de ajudar político, porque não se pode fazer um social pedindo à sociedade que você mora. O povo da gente é muito carente, eles não têm condições de manter. Então, eu tinha que buscar, e a gente não bate numa porta sem saber de quem é a porta. Uma mulher negra, piauiense, sem muitos estudos. Ela é mãe, avó, bisavó, é a Bibi, como a chamam. Tia Francisca tem um perfil político diferenciado e para entender essa trajetória a gente precisa começar por esse substantivo, tia, que acompanha o nome social da parlamentar. Então, na época, por não ter, a tia Francisca olhou e, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas eu também não sabia muita coisa, como fazer, como ensinar essas crianças. Aí foi quando surgiu, vamos botar uma escolinha, como é uma escolinha, nem sabia o que era uma escolinha. Né? Porque quando criança eu comecei a trabalhar com 6 anos, na roça com meus pais. Depois vim para cá, meu pai foi para Iguatu, era carpinteiro, e aqui eu conheci meu esposo, criança também, e criança fui mãe, e criança fui esposa, e criança vivi com meu marido de 50 anos, que faleceu em 2020. Em maio de 2020 nós vivemos 50 anos de casamento. E aí eu comecei, aí a nossa história começou com as crianças. E eu chamei meu marido e disse, vamos botar uma escolinha. Ele disse, escola onde? Aqui nem cabe, porque era 1,80 m, 1,80 m é um banheiro. E aí vamos colocar. Então e como é que a gente vai fazer? Aí tem uma caeira ali, né? Então vamos pegar uns pedaços de tijolos lá, uns pedacinhos, tijolinho pequenininho, vermelho, e nós pegamos um saquinho. Claro, tiramos, porque a gente não falou com o dono, então nós pegamos, né? E eu trouxe e coloquei os tijolinhos em cima de outros. E quando eu cheguei na minha casa, todo dia a gente botava o tijolinho no canto e eu chamei as crianças e coloquei essas crianças na salinha, no quartinho da minha casa, desatava as redes, estava dentro de uma caixa e começou o meu social.
E aí eu chamei uma pessoa, na época comecei com várias pessoas, e depois eu chamei uma pessoa, que hoje ela ainda está com a gente, que é a tia Marta, para ela ensinar essas crianças. A tia Marta tinha 12 para 13 anos, estudava a cartilha de ABC. E aí ela estudava na Vila Manuel Satti. Eu chamei ela para alfabetizar aquelas crianças. E aí ela dizia, como é que eu vou dar aula se eu nem sei, não sei nem falar? Eu disse, mas tu sabe fazer um C4? Sei. Então vamos fazer. Aonde que eu vou fazer? Lá na minha escola tem uma lousa. Aí eu falei, sim, a gente vai arranjar a lousa. E eu fui e chamei meu irmão, João Batista, que está aqui, né? João Batista, rouba lá um pedacinho de compensada, palavra feia, mas foi isso que eu fiz na época. Se o papai te pegar, ele te mata. Mas rouba lá um pedacinho, traz. E ele trouxe o martelinho e grudou lá na paredinha de taipo, que não conseguia nem ficar normal, porque o taipo ela não é uma parede de linheira, né? Ela é cheia de bolãozinho. E ele colocou lá. E ela chegou, olhou e disse assim, e eu vou apagar com o quê? Eu disse, não tem problema, eu cozinho com lenha, a gente tira o carvão, apaga e começa a faltar lá. E ela fez isso. E agora apaga com o quê? Com o pano molhado. Daí começou a história da ação social da tia Francisca. Natural da Parnaíba, interior do Piauí, tia Francisca é a irmã mais velha de 12 filhos, do casal Maria e João. Os pais trabalhavam no roçado antes de chegarem à Fortaleza. Aqui, a mãe se tornou empregada doméstica e lavadeira e o pai carpinteiro. Mas ela recorda que desde os 4 anos de idade ajudava no roçado. A casa que eles moravam era de taipa. Não tinha banheiro, ela dormia em cama de palha, tudo muito simples. A base alimentar era peixe com farinha. Tia Francisca não tem fotos da infância. Os registros ficaram na memória. Eram tempos difíceis. Ela tinha 6 anos de idade quando chegou em Fortaleza. Os pais vieram primeiro. Eles não tinham mais como sustentar a família no interior por conta da seca. Foi nesse cenário que se fez essa mulher forte. Eu fui aprendendo junto com eles também. Como eu saí muito jovem também da Parnaíba, do Piauí, a gente morava no interior, onde também não tinha escola, a gente vivia mais da roça, do rio, do peixe. Então, para a gente também não tinha direito de estudar. Ele veio estudar aqui em Fortaleza. E eu já fui aprendendo com as próprias crianças, fui me capacitando junto com minhas crianças. Claro que depois de adulta eu tive que tomar um rumo, né? Porque eu trabalhei, toda vez trabalhei primeiro, eu gostei de trabalhar com as famílias. E a gente sempre se juntava com as famílias, e daí foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente já atende mais de 6 mil crianças, jovens, adolescentes e família. Não só aqui no Parque São José, mas em mais interior que a gente trabalha, que a gente tem projeto social. Tanto em Maturité, como Caridade, como Campos Belo e como Pindoretama, que é para Tiús. A gente tem projeto social lá. Em vários bairros de Fortaleza, a tia Francisca tem ajudado, tem atuado. E como social, eu acredito nos jovens que a gente trabalha. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito naquele momento que eu senti, não tive medo, mas também não tinha desejo, porque eu não sabia como desejar as coisas que eu sonhava. Também não tinha sonho de ser um dia social, nem imaginava. Mas eu queria ter aquelas crianças perto de mim. Achava lindo, eles tudo sentadinho, de calcinha, na época que a criança existia a inocência. Os meninos eram aquelas calçãozinhas velhas e as meninas eram aquelas calcinhas. Não tinha roupa, era uma roupa que as pessoas tinham. Então era muita inocência. Eu achava muito bonito quando eles iam com aquele caderninho, uma folhinha, e aquilo ali me satisfazia. E foi aumentando, aumentando, e chegou um momento que eu tive que aumentar a tenda da minha casinha mais, fazer mais. E esse processo vem crescendo, e hoje eu estou aqui, como fundadora da Bense, junto com a tia Célia, que é a nossa presidente atual, tia Marta, que é a nossa coordenadora, meus filhos, que têm sido também meus baluartes, têm realmente me apoiaram, foram os primeiros que me apoiaram. Criança, eles já limpavam a sala, já me ajudavam a arrumar, já faziam a merenda, porque quando a gente começou era muito fácil você chegar num órgão e pedir alguma coisa, porque tinha. Mas era difícil para mim ir porque eu não tinha passagem de ônibus, era difícil trazer porque não tinha transporte. Então tudo foi muito difícil. Para mim foi tudo muito difícil, mas eu achava tudo muito fácil. Em Fortaleza, tia Francisca começou a estudar, mas acabou casando cedo. Foi mãe aos 15 anos e, para ajudar em casa, trabalhou de muita coisa, inclusive como vendedora de tapioca nas portas da comunidade onde mora no Parque São José.
Hoje a situação é outra, mas só o que não mudou foi a vontade de ajudar. Em 1988 fundou a ABENSE, a Associação do Bem-Estar Social do Ceará. Eu fui eleita em 2020. Em fevereiro de 2021 eu fiz um empréstimo no Banco do Brasil. Todo o meu dinheiro fica lá. Já vai direto para a conta. Então eu nem pego. E a gente construiu do lado de lá, onde você pode conhecer, são 6 salas. Hoje tem 120 crianças lá, mais 60 na outra, e a gente desenvolve esse trabalho com a creche. Mas tem um convênio, mas o prédio não é da prefeitura. O prédio é daqui da ABENSE, a qual nós realmente se juntamos e fundamos e estamos trabalhando. Nós temos hoje esse projeto com salas, não só o curso, mas também a escola. Nós temos o curso profissionalizante, nós temos o programa do Jovem Aprendiz, nós temos assistência às famílias, nós temos os idosos, nós temos as 2 creches. Nós temos trabalho com as famílias à noite, família que quer fazer o curso de informática, nós temos também, porque nem todos eles podem pagar. E a assistência a gente leva para todos os bairros onde precisa da gente. Em vários locais a gente tem levado o programa para que realmente se desenvolva e possa desenvolver junto com a ABENSE. Não politicamente, mas socialmente. Desconfortável com a situação das crianças na comunidade, tia Francisca resolveu fazer a sua parte para mudar a realidade, mesmo sem recursos. Começou acolhendo 3 jovens. Hoje são quase 8.000, sendo 2.000 crianças só no interior. Ela conta ainda com uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Depois de vereadora, nós tínhamos aqui 1.300 crianças estudando. Eu tinha várias parcerias de fora, várias, inclusive dos Estados Unidos, Colorado, que é a Compassion. Nos ajudavam demais, e outros parceiros. Mas, devido à doença que veio do Covid, eu perdi muitos padrinhos. Morreram muita gente que ajudava. E a gente ia fechar. Eu acho que pensando nisso, foi que todo mundo se reuniu, esse projeto vai fechar, porque não tem quem mantenha. Era muita criança, a gente dá refeição da hora que chega até a hora que vai embora. 11 horas da noite ainda tem professor aqui trabalhando, os pais, as mães. Aqui um pouco, chega um bocado de jovem para fazer curso. São mais de 100 jovens fazendo curso à noite, se capacitando. Pai, mãe, família. Então ficou muito difícil para manter. Eu acho que pensando nisso, eles fizeram isso, para que a gente pudesse ter esse momento. E aí, nesse momento dessas perdas, foi que eu pensei, meu Deus, então essa política vai ser para salvar esse povo. Olha, então, nesse momento, foi quando eu fui eleita e fui direto ao prefeito, Sarto. Ó, prefeito, eu quero lhe pedir um presente. Se o senhor não pode construir a nossa escola no nosso bairro, que nunca ninguém construiu, tem como o senhor apadrinhar nossas crianças? E ele mandou a secretária vir olhar. E ela amou, mas não tinha um lado de lá. Aí, você tem que fazer o prédio. Eu fazer o prédio, como que eu vou fazer? Não, você consegue parceria, faz e eu lhe dou o convênio. E eu, Jesus, como é que eu faço? Mas aí a gente acredita muito em Deus. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar no coração dele. Se for da vontade dele, acontece. E Deus move pessoas. Hoje nós somos um projeto que Deus trabalha no coração das pessoas e a gente injeta no coração das nossas crianças. Porque eu acredito que tudo que você faz hoje, você tem que ter o amor. Sem o amor, você não chega a lugar nenhum. E daí nós começamos a fazer. Terminamos e entregamos à prefeitura. Aí veio um convênio, não com 1.300, mas só com 300 crianças. E os 1.000 ficaram. E ainda hoje a gente mantém essas 1.000 crianças aqui. No próximo bloco, vamos conhecer mais de perto a ABENSE, a associação criada pela vereadora tia Francisca, e ouvir relatos de pessoas que tiveram a vida transformada pelo projeto. Em 2024 chegou, um novo ano, cheio de novas oportunidades na sua porta. É momento de olhar para o passado e pensar, o que quero para o meu futuro? Para começar, em 2024 tem eleições municipais. Hora de votar nos cargos de prefeita, prefeito e vice, vereadoras e vereadores. A população volta às urnas em mais de 5.000. O
O Trajetória de hoje traz a história de vida da vereadora Tia Francisca, que entrou na política institucional em 2020. Ela é cristã, líder comunitária e empreendedora. Tia Francisca é fundadora da ABENSE, a associação que nasceu da vontade que a parlamentar sempre teve de desenvolver um programa educativo que pudesse envolver crianças, adolescentes e as famílias, a fim de expandir o entendimento sobre direitos e deveres. A ideia é melhorar a integração na comunidade e incentivar a participação em questões sociais. Evelyn foi uma das crianças atendidas pelo projeto. A jovem estudante de psicologia foi diagnosticada com paralisia cerebral no nascimento e se emociona ao falar de Tia Francisca. Eu comecei aqui, a Tia Francisca ela acreditou em mim, como a minha mãe mesmo disse. Mais do que nela. E é uma honra para mim saber que uma pessoa, antes de conhecer uma criança, uma pessoa acreditou antes de qualquer pessoa. E saber que a Tia Francisca, ela fez junto com a minha mãe desfazer todas as palavras que o médico disse para minha mãe assim que eu nasci, por conta que a primeira coisa que a minha mãe recebeu sobre mim é que eu não ia andar, que eu não ia falar, que eu não ia ouvir, que eu ia ser uma pessoa em cima de uma cama, sendo um vegetal. Então, junto com a minha mãe e com a Tia Francisca, elas duas buscaram com que aquelas palavras se desfazessem e para que hoje eu tivesse muitas coisas para demonstrar em um testemunho, sabe? Que ela vai ser capaz de tudo, vai fazer muitas coisas além do que ela é capaz de fazer. Olha, naquela época a gente eu conversei muito, a Célia era uma pessoa bem difícil, hoje ela é uma pessoa totalmente diferente, ela era nova, né? Tinha acabado de separar e tinha uma outra filha sozinha, né? E tinha o pai dessa criança, então foi muito difícil. Era uma coisa difícil de aceitar. E eu brigava muito com ela, dizia muita coisa com ela. E quando a menina nasceu, que ela dizia assim, todo mundo falava que ela não tinha jeito, tem sim. E ela deu muito trabalho pequenininha, muito trabalho, era difícil, né, para ela interagir com as outras crianças, e nós nunca soltamos. Nunca soltamos, sempre acreditei, não só nela, mas tanta criança que nós temos aqui, deficiente, que hoje eu tenho orgulho de dizer, todo tipo de pessoa que você pode imaginar, formado, capacitado, tendo seu próprio trabalho, hoje empregado, saiu da ABENSE. Então, ela é mais um fruto, mas um fruto de muito orgulho também. Todos eles eu tenho orgulho deles. Eu tenho do músico, eu tenho um contador, eu tenho um professor, eu tenho um nutricionista, eu tenho tudo que Jesus me deu. Só preciso que Deus me dê mais saúde para trabalhar mais junto com essa equipe tão linda que está aqui comigo. Ana Carolina está tendo a mesma oportunidade de Evelyn. Desde o Infantil 4, a menina estuda na escolinha da vereadora. Além das aulas regulares, faz atividades extras e, o melhor, sem pagar nada. Eu acho legal porque fica mais fácil pra gente, né? Pra gente não... Como é que a gente pode dizer? Pra gente não gastar muito tempo indo pra um canto e indo pro outro, porque minha mãe não ia fazer isso, viu? De me levar pra um canto e depois pra outro. Aí eu agradeço a Deus, né? Porque tem esse canto pra mim poder fazer os cursos e ainda mais de graça. Eu agradeço, né? Porque eu peguei o apadrinhamento cedo. Quando eu fui pro Infantil 4, minha mãe já me colocou no apadrinhamento e eu consegui. O apadrinhamento é uma criança que eu acho, na minha opinião, que é uma criança que quando ela pega o apadrinhamento desde cedo, pode ser um padrinho de outros países. Minha madrinha, ela é lá dos Estados Unidos, o nome dela é Elizabeth. Ela mora numa fazenda. Aí, ela sempre manda um valor fixo para mim poder comprar alguma coisa aqui, na Casa Pio, no supermercado, em algum canto.
Aí ela sempre manda algum valor, presente de Natal ela manda. Só que eu também tenho que fazer a minha parte de fazer as cartas. A gente tem que sempre fazer uma carta para mandar para eles responderem pra gente poder ganhar o nosso valor, pra gente poder ir comprar nossas coisas. Aí fica bem legal e eu já comprei muita coisa que eu tô usando aqui só pelo projeto. O que você comprou daí? O tênis, essa calça. Aí eu comprei, tem umas coisas lá na minha casa. E eu gosto muito disso, porque eu tenho, graças a Deus, que eu peguei o apadrinhamento. Que se eu não tivesse pegado o apadrinhamento, eu não ia ganhar nada. Eu só ia participar das coisas. E eu estudo aqui porque é prefeitura, né? E aí a gente consegue. Essas duas jovens já foram atendidas pelo projeto da tia Francisca. Hoje trabalham para ajudar outras crianças da mesma forma que foram amparadas. Para mim, eu acho muito honroso o que a tia Francisca fez por mim. Eu comecei aqui desde muito pequena, de 4 anos de idade. Eu estudei, fui jovem aprendiz por 3 empresas. E acho que no momento que eu mais precisei, ela me colocou aqui, eu acho questão de honra. Eu me sinto muito honrada por ela e ela me ajudou muito. Trabalhar aqui é uma forma muito gratificante de retribuir todo o carinho que a gente recebeu. Eu fui muito bem acolhida aqui no projeto. Comecei aqui quando eu tinha 4 anos também. Hoje sou colaboradora daqui. Posso estar guiando as crianças do mesmo jeito que vários funcionários me guiaram até hoje, né? Não foi um processo que iniciou desde pequenininha e hoje, na minha vida adulta, eu também ainda tenho muito aconselhamento de muitos funcionários daqui. Então, é muito gratificante saber que eu posso fazer pelas crianças o que um dia foi feito para mim. Bom, eu começo já ali desde os nenenzinhos, né? Gosto de chamar assim, as criancinhas de infantil. Então, é todo um trabalho em educar, guiar, né? Para eles fazerem as melhores escolhas. E quando eles ficam maiorzinhos, eles já passam para a Sara. A Sara já guiam ele na parte ali da adolescência, que é um período que os meninos precisam sim de mais ajuda. E aqui o projeto a gente tem uma rede muito grande para acolher cada um. Mesmo que eu não consiga acolher um jovem, eu sei que a Sara vai conseguir ou algum outro profissional vai conseguir. E o projeto é composto de jovens incríveis, que têm talentos assim surpreendentes. Como ela falou, ela pega eles pequenos, eu já sou com os pré-adolescentes, né? E, quando eles são trabalhados desde pequeno, eles já vêm muito mais tranquilos. E eu dou aula de reforço de português. Mas, além do reforço de português, a gente conversa muito sobre o que eles estão passando. Porque, além de tudo, a gente é um projeto social. Não é só por vir trabalhar, mas também para escutar as crianças, né? Do que elas estão passando. Em instantes, vamos conhecer algumas mães acolhidas pelo projeto da tia Francisca. Tem gente que acompanha o trabalho da vereadora desde o início, há décadas, e não soltou a mão, mesmo nos momentos mais difíceis. 2024 chegou, um novo ano, cheio de novas oportunidades na sua porta. É momento de olhar para o passado e pensar: o que quero para o meu futuro? Para começar, em 2024 tem eleições municipais. Hora de votar nos cargos de prefeita, prefeito e vice, vereadoras e vereadores. A população volta às urnas em mais de 5.000. São muitas as histórias que costuram a trajetória de vida da vereadora tia Francisca. E as lembranças sempre são trazidas à tona com muita emoção por quem viveu com ela algum momento importante ou especial. A tia Francisca, ela entra na minha vida em 1996, quando a gente era vizinha de quintal, né? E a promessa da vaga dos meus filhos, eu ainda nem sonhava em ter filho e a promessa já existia. Aí quando vieram os filhos, veio a vaga, veio tudo de bom, tudo de bom. Meu filho tem curso de administração, feito pelo projeto. A Angelina tem vários cursos feitos pelo projeto.
Eu fui uma das mães mais agraciadas pelo projeto, porque por eu ser portadora de deficiência, né? Eu tenho espondilite anquilosante e o projeto me apoiou muito em termos de calçado adaptável e tal. E assim, eu devo muito ao projeto Vida Nova. Eu acredito assim que a educação dos meus filhos só deu certo porque eu tive um apoio de uma grande família, que foi a família Projeto Vida Nova. Foi a família da tia Francisca. A gente não tem um laço de mãe de projeto. A gente tem, aqui no projeto, a gente tem um laço familiar, que é bem diferente de você participar de uma comunidade. Você participa de uma comunidade é uma coisa, você participa de um projeto que a dona é quem está lá dentro para edificar, a história é completamente diferente, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão por esse projeto. Eu passei por muitas coisas. Várias vezes eu tive que trazer meus filhos para cá antes do horário da escola para eles poderem almoçar, porque às vezes a necessidade batia mesmo e eu nunca recebi um não. Eu sempre fui uma mãe muito bem recebida. Ana Flávia também tem sido beneficiada por essa luta social de várias formas. Ela conheceu tia Francisca muito antes da política. Bem, a tia Francisca, eu conheci ela ainda criança, né? O bairro aqui ele é muito precário de escola infantil. E ela fez 2 salinhas e eu fui uma das alunas na época, né? Só 2 salinhas bem simples. Cadeirinha bem, eu lembro, cadeirinha bem velhinha, a gente levantava, às vezes enganchava a roupa, assim, mas a gente era muito bem acolhido. O que eu tenho na minha mente de infância, que foi quando eu conheci a tia Francisca, é assim, é a tia Francisca. Sempre ela acolheu muito bem a gente como criança, né? E eu estudei e depois foi meus filhos, né? Meu primeiro filho tem 2 filhos e meu filho entrou na creche e ficou sendo acompanhado também pelo projeto. E aí eu já trabalhava, né? Já não estudava mais, trabalhava. E o meu filho, que hoje tem 24 anos, né? Ficava aqui no projeto. E estudava pela manhã e à tarde ele fazia o curso. E assim, era uma alegria muito grande que eu tinha quando eu ligava, que eu dizia, mãe, cadê o Joel? E ela dizia, tá no projeto. Eu disse, pronto, tá guardado, né? Tá seguro. E assim, o que eu tenho de lembrança da tia Francisca é isso. A tia Francisca, ela já tem esse trabalho, desde eu pequenininha, né, eu já estudava. E tem muita gente que conhece a tia Francisca através da política, mas esse trabalho que ela faz não é só agora de política. Eu mesma já fui voluntariada, né, em um projeto no interior, muito pobre, e lá a gente levava daqui sopa. Eu, como voluntária, eu ia para ficar naquele tempo de atividade com as crianças, né? E a gente levava sopa, levava brincadeira, a gente orava, a gente cantava. E isso sem tia Francisca, sem política. E quando ela se candidatou, né? A gente soube que ela ia entrar nesse meio. A gente ficou feliz, porque a gente viu assim mais uma oportunidade dela ajudar mais ainda. Não só aqui a comunidade, o bairro, né, que ela já ajuda outros bairros também, interior. Eu sei porque eu acompanho. O que eu posso fazer assim, para retribuir é ser voluntária, que eu amo ajudar o projeto. Sempre que ele precisa de mim, eu estou disposta. Todos esses depoimentos chegam ao coração da parlamentar como um alento. É isso que a faz superar as dificuldades. Primeiro eu olho a criança, não me importa a mãe. A mãe é a conquista. Porque quando a minha mãe dizia que a boca do meu filho beija, a minha adoça. No momento que você conquista a criança, automaticamente você conquista a mãe. A mãe e o pai é mais difícil você conquistar. Mas a criança você pega pelo amor, pelo carinho, pelo abraço. E eu costumo dizer aqui para os nossos amigos, inclusive aqui tem vários, que nenhuma criança tem culpa de viver a vida que ele vive. Nenhuma criança tem direito de viver sem o seu pai e sem a sua mãe. Nenhuma criança matou nem roubou para estar dentro de uma creche o dia todo preso, como se ele tivesse cometido algum pecado. Mas nós como pessoa, que estamos cheios de amor, temos a sensibilidade de amar, de transformar a vida dessas crianças, a gente transforma.
Porque no momento que você cuida, a mãe pensa em alguma coisa, pensa no trabalho, pensa em outra situação. Os avós que ajudam, né, a maioria deles. Muitos deles têm mais mãe do que o próprio pai, por alguma situação que é difícil as comunidades, é difícil hoje. Mas isso já vem de muito tempo. Então eu começo a abraçar essas crianças como meus filhos. E eu dou a eles aquilo que eu não tive como criança. A gente, para comer um pouco de farinha com peixe assado, a gente ia pegar o peixe, tratar, vender a metade para comprar farinha. Então, a minha vida não foi fácil. Quando eu alimento uma criança dessa, eu me sinto alimentada por ele. Quando eu peço para as pessoas, faço um convênio, um edital, uma parceria, para mim eu estou fazendo primeiramente por Deus, porque é Ele que nos ajuda. Quando você encontra uma pessoa para doar, é porque Deus já te deu a graça. Sem Deus, tu não faz nada, nem que você queira. Todo mundo pode acreditar em tudo, mas tem que acreditar que existe a soberania na sua vida. E hoje, esse grupo que está aqui, que me ajuda, são pessoas movidas e trabalhadas por Deus. Porque o salário não recompensa. Nem todos eles têm um salário digno, nem todos eles têm salário. Alguns deles são voluntários. Então, não vale a pena dizer, eu trabalho aqui porque tenho do que se manter. Não. E muitas mães aqui trabalham, vêm, trabalham aqui e traz a criança para passar o dia na creche com a gente. Então, já é uma coisa que a gente vai ajudando. O outro estuda de manhã, fica tarde para curso. E é assim que a gente trabalha a família. Para mim, isso não tem preço na nossa comunidade. E para mim, a valorização tem que ser a vida. Começando de criança e terminando na nossa velhice, que é a nossa terceira idade. Ela não esconde que estar na política é um desafio. Por outro lado, também é uma forma de conseguir mais para quem tem menos. Bom, hoje eu já posso dizer diferente, né? Hoje eu não brigo para ficar na política, mas eu vou trabalhar pela política, junto às minhas crianças, junto às minhas famílias, junto aos meus amigos, porque realmente trouxe diferença. Trouxe uma creche que a gente não tinha. Vai ter uma creche agora do município aqui, feita pelo Dr. Sato, que a gente também não tinha. Hoje nós temos uma parte de escola aqui de criança que já não sai daqui para outros locais, porque já tem aqui, as outras ficaram aqui até o 9º ano. Então, hoje a gente tem diferença dentro do Parque São José. A tia Francisca permanece, sim, querendo voltar, mas isso está no coração de Deus e do povo. Primeiramente, se Deus permitir, porque a gente não tem saúde para mandar na gente. E segundo, se o povo quiser. Se o povo não quiser, a tia Francisca vai continuar aqui. Vai ser difícil? Vai. Porque ninguém acredita num fruto que não tem um produto. Todo mundo vai apostando em alguma árvore. Essa árvore tem fruta, eu fico debaixo. Essa árvore não tem, eu saio fora. Então, nós sempre fomos aquela árvore da fruta. E a gente quer continuar dando, mas depende do povo. Hoje ela colhe exatamente o que plantou, amor e acolhimento. As pessoas são gratas e mostram total apoio. Eu acho que eu não tinha necessidade de ser remunerada para trabalhar para ela, porque o pagamento já estava feito há anos, né? Há anos o pagamento já estava feito. Então, eu sou uma das pessoas que se ela disser assim, a campanha começa hoje, eu tô aqui. Eu sou uma das primeiras que vou chegar. Qualquer dia eu vou lá no gabinete dela bater uma foto lá. A tia Francisca, por onde ela for, eu tenho certeza que ela vai ser luz. E ela vai guiar e vai abençoar muitos jovens, assim como ela me abençoou e abençoou vários outros que continuam aqui no projeto. Tia Francisca, eu espero que a senhora continue sendo a pessoa que a senhora é hoje. Espero que a senhora sinta paz no coração da senhora, de acordo com a sua decisão. Nós estamos aqui para tudo. Se você quiser continuar, a gente continua com você. A gente é uma equipe forte, eu creio que a senhora é muito forte também. Se a senhora quiser desistir, nós vamos estar aqui também para segurar a sua mão. Mas eu creio que a sua jornada é bem grande, você tem muitas coisas para conquistar. Você é uma mulher muito forte e a gente precisa da senhora. É isso que eu estou falando. Na política, eu acho que assim, a tia Francisca ela só agregou, porque ela, antes da política, ela era uma pessoa, como todas as pessoas veem ela dentro da política, que conheceram ela dentro da política. Ela é uma pessoa que traz o lar, que ela é família, ela é amor. Então, tipo assim, a política não mudou ela é a mesma coisa. Então, eu acho que agora, como algo acrescentou mais na tia Francisca, então ela só vai mais agregar ainda mais. Então, eu acho que a política vai fazer a tia Francisca transformar ainda muita coisa que as pessoas já conhecem. Então, ela vai fazer grandes mudanças com a política. Que ela nunca mude. Que ela continue assim.
Ana Flávia não consegue segurar a emoção. Foi tia Francisca que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis e é por isso que ela também pretende seguir lado a lado. Eu lembro também de um momento difícil que eu passei. Quando eu estava grávida do meu filho, né, eu tive uma infecção e eu tomava um medicamento de alto custo. E o medicamento faltou, né? Aí eu corri para a tia Francisca e tal, que o meu filho mais novo, né, de 10 anos, eu corri para a tia Francisca. Tia Francisca, eu estou passando por isso, eu estava tão aflita naquele dia. E eu, tia Francisca, eu estou tomando medicamento, esse medicamento é muito caro, eu não posso comprar. Ela nem sonhava em política, e nem sonhava em política faz tempo. E eu cheguei e ela me acalmou naquele dia. Ela disse, não, vai dar tudo certo, não se preocupe, vá na farmácia, olhe quanto é, a gente vai lhe ajudar. E aconteceu que ela nem chegou a comprar esse medicamento, porque voltou, né? E eu recebi o medicamento, mas assim, naquele dia ela estava disposta a me ajudar. Eu tenho uma gratidão muito grande por ela, ela sabe. Eu, minha família, a gente ama a senhora sabe, né? A senhora sabe disso, a senhora faz parte da minha família. E eu quero dizer que eu desejo muito sucesso à senhora. Eu estou aqui para o que der e vier, eu estou com a senhora. E desejo tudo de bom, que a senhora é uma pessoa guerreira, batalhadora, uma mãezona. Quem conhece a senhora sabe o que eu estou dizendo, a senhora é uma mãe. E tudo de bom, sucesso a senhora, a gente ama a senhora. A pequena Ana Carolina também faz questão de se despedir, deixando um recado. Eu gosto muito dessa escola, que eu gosto muito da senhora. E quando a próxima votação para ser vereadora é a senhora, todo mundo lá de casa é a senhora. E assim, se não existisse essa escola, eu acho que eu não sei nem onde é que eu estava estudando. Eu agradeço pelo apadrinhamento, eu agradeço por tudo que tem nessa escola. E beijo, eu amo a senhora. Na terra como no céu.